Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 8. Como entender se alguém não explicar? Esse é o tema de Atos capítulo 8. Nesse capítulo de Atos 8, nesse estudo veremos o resultado do martírio de Estevão, a batalha travada entre a igreja e os líderes judeus, a morte do diácono culminou em uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Sem outra alternativa, muitos dos cristãos fugiram para as cidades circunvizinhas, porém eles continuaram pregando a palavra de Deus incessantemente. Dessa forma, a perseguição, ao invés de parar a igreja, permitiu ela expandir o seu alcance e entregar a mensagem do Evangelho para mais pessoas. Fique conosco agora nesse estudo de célula e estudo de discipulado. Nós estamos aqui para ver o Evangelho crescer. Então, estudar a palavra é o que depende para a gente ver o Evangelho crescer. Porque a palavra é verdade e não volta vazia. Você tem que estudar a palavra. Eu também tenho, porque as pessoas precisam ouvir a palavra. Contexto histórico de Atos 8. Lucas escreveu o capítulo 8 de Atos, seguindo diretamente a ocasião da morte de Estevão, vista em Atos 7, já que a perseguição dos líderes judeus cresceu ainda mais depois dessa conquista. Certamente o que aconteceu com Estevão agora era a referência do que podia acontecer com qualquer um que falasse e agisse pelo nome de Jesus. Então os cristãos, com exceção dos apóstolos, não tiveram outra escolha a não ser de refugiar nas cidades de Samaria, Judeia. Entretanto, eles continuaram pregando a mensagem do Evangelho e alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Samaria e Judeia eram duas das cidades nas quais o Senhor Jesus havia dito que os apóstolos seriam testemunha dele em Atos 1:8. E apesar deles não irem para lá de imediato e serem parte dos poucos que ficaram em Jerusalém, os discípulos prepararam a vinda dos apóstolos e chamaram eles para batizarem os novos convertidos pelo poder do Espírito Santo. Assim, por meio de toda aquela grande perseguição, Jesus fez sua igreja se dividir para conquistar mais almas para o reino dos céus. Atos 8, de 1-3. O Senhor tem pensamento de paz sobre o seu povo. O capítulo começou com a grande perseguição à igreja, depois do martírio de Estevão e com a fuga dos cristãos para Samaria e Judeia. Entre os perseguidores estava o jovem Saulo, que além de consentir na morte de Estevão, tinha o objetivo de destruir completamente a igreja e tudo relacionado a Jesus. Isso porque o conhecimento adquirido por Saulo desde a sua infância fez ele considerar religiões com características semelhantes ao cristianismo uma traição e ameaça ao judaísmo. Desse modo, ele não mediu esforços para destruir os cristãos e pediu cartas de autorização para encarcerar o maior número possível de fiéis a Jesus. Embora fosse difícil para os crentes entender o porquê das mortes e perseguições contra os justos, esse cenário fazia parte do plano de Deus de expandir a mensagem do Evangelho para outros lugares. Às vezes você não vai compreender o porquê de certas situações acontecerem, mas é importante lembrar que o cuidado de Deus está presente em qualquer circunstância. Claro que Deus deixou que muitos morressem, porque Deus sabia
em que eles criam. Eles criam no Jesus que daria um corpo incorruptível, que eles perdiam a cabeça aqui na terra, mas lá nos céus teriam um corpo completo, que eles perdiam a perna, o braço, eram crucificados, mas depois teria seu corpo completo. Então Deus sabia quem eram eles e Deus sabe quem somos nós. As perseguições estão vindo. Será que vamos negar a Jesus? Vamos viver nessa vidinha comum, sem a manifestação do poder de Deus? Não podemos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, então busquemos a Ele. Nós temos N momentos de oração, precisamos orar mais, tanto nas redes sociais, como no templo, como em nossas casas, porque é a oração que sustenta os filhos de Deus. Porque orar é conversar com nosso Pai. Se conversamos com Ele, recebemos o refrigério e a fortaleza para enfrentarmos qualquer situação. Era por isso que eles conseguiam enfrentar até a morte por amor a Jesus. Será que eu e você estamos assim? Numa vida semelhante a Ele? Oração, jejum, meditação da palavra de dia e de noite. É isso que fortalece o crente. É isso que faz o crente não negar Jesus. Atos 8, de 4 a 8. A resiliência dos cristãos. Certamente a morte de Estevão foi sentida pela igreja, bem como a prisão de muitos cristãos. No entanto, a confiança deles em Deus não se abalou diante do caos provocado pelos líderes judeus. Filipe, um dos 7 diáconos, foi para Samaria e manifestou o reino com sinais milagrosos, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo a alegria da salvação para aquela cidade. Além disso, os discípulos dispersos de Jerusalém pregavam a mensagem por onde quer que fosse, e assim mais pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Conforme as dificuldades, era uma característica contornar as dificuldades, era uma característica intrínseca dos cristãos e qualquer situação podia ser superada por aquele que fortalecia cada um deles. Atos 8, de 9 a 13. Ilusões são superadas pela realidade transformada. Entre os impactos pela mensagem do Evangelho estava Simão. Entre os impactados pela mensagem do Evangelho estava Simão. Este homem era bem conhecido na cidade pelos feitos mágicos, pela forma como impressionava todos. Mas, com certeza, os feitos de Simão não traziam transformação alguma na realidade de vida das pessoas, porque os prodígios dele eram apenas uma mera ilusão. O Evangelho, por sua vez, mudava totalmente o presente e o futuro das pessoas, visto que não há como ser o mesmo depois de ter alguma experiência com Jesus. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de ter uma experiência com Jesus. Por isso, quando Filipe pregou as boas novas, muitos creram e foram batizados, inclusive Simão. Atos 8, de 14 a 24. A necessidade de um coração correto. Há uma necessidade de termos coração correto. Ao passo que o povo de Samaria aceitou a palavra de Deus, Pedro e João foram enviados à cidade para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Assim, pela imposição de mãos dos apóstolos, eles receberam o Espírito Santo. Entretanto, Simão pensou que o poder de batizar pessoas pelo Espírito Santo poderia ser comprado e ofereceu dinheiro aos apóstolos para adquiri-lo. Pedro respondeu a Simão de maneira contundente:
e o alertou sobre a necessidade de ter um coração reto e se arrepender desse tipo de pensamento. Ele ainda disse que a origem desse pensamento maldoso de Simão estava na inveja, visto que os mensageiros do evangelho estavam roubando a audiência dele, como também pelo fato de Simão ser prisioneiro do pecado. Os tempos de ignorância não são levados em conta pelo Senhor. E possivelmente ele perdoou essa ação de Simão. Só que o coração dele precisava ser alinhado à vontade de Deus para então ter uma vida correta diante do Senhor, o que só é possível por meio de um arrependimento genuíno. Atos 8, 25 a 31. Como é possível entender, se explicar, se alguém não explicar? Como é possível? Cumprindo sua missão em Samaria, Pedro e João retornaram para Jerusalém e durante o caminho eles pararam em algumas vilas samaritanas para anunciar o evangelho. Então Lucas, depois desse acontecimento, após a perseguição da igreja, trouxe um exemplo incrível da forma como os cristãos eram conduzidos para propagar o evangelho em seu relato. O diácono Filipe foi conduzido pelo anjo do Senhor para encontrar um oficial etíope, o qual foi a Jerusalém para adorar a Deus e estava retornando para casa em sua carruagem. O etíope estava lendo um trecho do livro de Isaías. Então Filipe aproximou-se da carruagem, perguntou se ele entendia o que estava lendo. Então o etíope respondeu, perguntando como ele poderia entender se alguém não explicasse. E assim permitiu o diácono subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Da mesma forma, existe uma necessidade hoje em dia de pessoas para explicar corretamente os textos sagrados. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres bíblicos e que têm suas vidas pautadas na revelação de Deus contida na palavra. Porque somente por meio de uma interpretação correta das Escrituras é que é possível alguém ser transformado e salvo pelo Evangelho. E você sabe, queridos, que é difícil, as pessoas não gostam de ensinar. Ensinar é algo muito, muito relevante. Jesus fez isso, Paulo fez isso. Paulo fundou até escola para ensinar a palavra. Porque pregar, você não pode perguntar a alguém quando está pregando o que você não entendeu. Mas você sentar com alguém e ensinar, isso aí é tão relevante porque você vai na profundeza da alma da pessoa. A pessoa tem direito a perguntar, dizer o que entendeu, o que não entendeu, pedir para ter mais esclarecimento, para falar mais, para a pessoa dar mais ainda conhecimento. Então é diferente. Hoje nosso problema todo é ter pessoas para ensinar. Para ter um microfone na mão, para bradar e falar, pular e saltar, não falta. Tem pessoas até brigando pelo microfone para chegar lá e falar até o que não deve falar. Fala até coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, palavra distorcida, mas está lá pulando e saltando. Agora, estudar, ensinar, porque depende de você estudar. Quantos pregadores chegam na frente, pregam o que bem entende, não estudam a palavra, mas eles querem fazer isso, porque é fácil. Dizer coisa de si mesmo. Agora, a pessoa, para ensinar, precisa estudar. E se estudar, dá trabalho. É essa toda a confusão que causa no meio da igreja até o dia de hoje. Quando se trata de pegar uma Bíblia, sentar com alguém e ensinar, meu Deus, como é difícil, né? As pessoas não querem fazer isso. Isso aí não dá ibope, né? As pessoas não ficam famosas. Geralmente não tem a mesma fama dos grandes pregadores. E aí as pessoas almejam ser grandes pregadores. O ensino é mais cansativo, mas tem recompensa. Nós sabemos que nosso trabalho no Senhor não é vão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Está lá escrito, em uma das cartas de Paulo, que o trabalho
nosso no Senhor não é vão. Então, a pessoa que ensina a palavra, ela está levando a pessoa a estar totalmente para ser sábia, porque a palavra não volta vazia. Então, vai ter sempre proveito. Então, agora, um pregador pregando também, a palavra não volta vazia. O problema está é que o que ele está pregando, porque muitos pregando não estudam. No entanto, um professor tem que estudar. A diferença que faz é isso. Se você vai discipular, você tem que estudar. No entanto, tem pregadores que não estudam, botam coisas das suas próprias cabeças e interpretam como bem entende, então é fácil. Então a dificuldade é essa. Não é que seja contra a pregação, é porque as pessoas conseguem enrolar o público com sua apresentação, com seu discurso bonito, e muitos saem sem saber nada porque o pregador não sabia nada, não estava sabendo nada, não estudou. Atos 8, de 32 a 40. Não há impedimento para alguém determinado. Se alguém é determinado, não tem impedimento para ele. O etíope estava lendo o texto de Isaías, o qual falava a respeito do sofrimento do Senhor Jesus. Ele não entendia o contexto daquela mensagem, e a partir desse trecho das Escrituras, Filipe explicou para o etíope o Evangelho de Jesus. Em seguida, eles chegaram em um lugar onde havia água, e o etíope perguntou se havia algum impedimento para ele ser batizado ali. Então Filipe explicou a necessidade de crer de coração, e aceitando essa condição, ele foi batizado em nome de Jesus. A determinação do etíope em entender mais sobre Jesus fez o anjo enviar Filipe, bem como ele ser batizado pelo diácono. Somente pela fé é possível agradar ao Senhor. E quando você está determinado em algum negócio, nada impedirá a luz de brilhar em seu caminho. Terminado o batismo, o Espírito Santo transportou Filipe para outro lugar, e o etíope seguiu o seu caminho com o coração cheio de alegria por causa do ocorrido. Acredita-se que o etíope tenha partilhado o evangelho para o seu povo, porque geralmente quem era transformado pelas boas novas de Jesus desejava contar para outras pessoas. Entretanto, essa é apenas uma hipótese. Não se sabe se ele fez isso, mas pelo fato de ele estar convertido, os convertidos não deixam de pregar o evangelho. Primeira coisa que faz quando aceita Jesus, que está convertido mesmo, é procurar pregar o evangelho para a família, para a vizinhança. É isso que acontece na vida dos verdadeiros convertidos. Por fim, o estudo de Atos 8 traz ensinamentos preciosos sobre o plano de Deus e como devemos reagir a eles. Embora seja difícil digerir a ideia de que as dificuldades são importantes para nosso crescimento, essa verdade se repete ao longo da história e o ideal é aceitá-la. É toda a Bíblia assim, mostrando que as dificuldades da vida dos filhos de Deus ajudam o crescimento deles, então é melhor não lutar contra isso. É uma verdade, não tem para onde correr. Então essa dificuldade que você estiver passando aí vai contribuir para você estar cada vez mais próximo de Deus, crescer mais. Isso com certeza. Além disso, sua confiança em Deus não pode depender das condições. Você não pode viver de altos e baixos. Se tiver tudo maravilhoso, você confia em Deus. Se não tiver, não confia, não. Você tem que confiar em Deus em todo o tempo. Enquanto parecia que tudo estava dando errado para a igreja em seu primeiro momento, o Senhor estava propagando o evangelho, a mensagem do evangelho, e impactando mais vidas. Quando a igreja pensava que só era derrota, porque tanto sofrimento, mas aí o evangelho estava sendo impactante para muitas vidas. Então a sua vida, com essa dificuldade toda, e você permanecendo na fé, sem negar Jesus, vai impactar as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para aceitá-las também. Então prossiga estudando a palavra, porque cada discipulado desse, cada semana, quando não tem o discipulado presencial, faça a questão de lembrar o seu líder,
de discipulado, o seu discipulador, para enviar imediatamente o link para você fazer o discipulado online. Não podemos deixar nenhuma semana sem discipulado. Se o discipulador estiver doente, estiver impossibilitado, ele precisa enviar o link para os seus discípulos e eles terão a resposta do questionário, que é enviado junto com o link, e envia para a apóstola Raia Nascimento, que é supervisora geral do discipulado MAI FJ. E aí pronto, está tudo resolvido. O discipulado não pode faltar, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus.